Em busca do flow. Desde que eu comecei, né, nesse processo de mudança de identidade, eu já no outro vídeo, no primeiro vídeo eu falei, né, isso meio que está sendo uma situação forçada. Eu sempre quis, mas nas circunstâncias nas quais eu me encontro é uma questão de sobrevivência, né? É necessário. É, né, estou passando por um divórcio e, enfim, há muito tempo queria empreender, já queria mudar de carreira, eu sou professor de escola, é, nunca quis, na verdade, fui por uma questão mesmo financeira, né, de querer se sustentar, e depois eu casei, e aquela demanda, e depois filho, né, e agora eu me encontro só, né, com o tempo. Então, uma das grandes coisas um dos grandes problemas que eu tinha era essa questão de começar, de ter as ideias, ter muitas ideias, é, e muitas vezes eu não botava nem em prática, né? Ou quando eu começava a colocar em prática, aqueles bloqueios, aqueles medos, aqueles receios acabavam me paralisando. Então, né, logo ali por mais ou menos 2015, tava, sempre quis trabalhar de forma criativa, e aí eu tava com a ideia de ser fotógrafo de evento, casamento, enfim. E cheguei até a fotografar profissionalmente, né, como freelancer, assim, né, como fotógrafo, segundo fotógrafo e também como fotógrafo principal. Mas eu tinha umas travas, eu tinha uns medos, enfim, e eu sabia que eram coisas que eu tinha que trabalhar em mim, né? Sempre fui, digamos assim, a minha mente foi muito setada para ser empregado, para ser funcionário público, para viver aquela vida ah, com conforto, com a segurança, né? Ou de ter uma carteira assinada, ou de ser de concurso público. Mas é, não é, eu sempre senti que a ter um concurso público ou ser CLT eram amarras, porque eu sempre trabalhei e trabalho para outros fins, outros interesses que não são os meus, né? E eu sempre senti que eu queria, né, é aquela coisa do da criança interior que não está conseguindo se expressar, né? Então, e durante o casamento, muito difícil, enfim, fui percebendo várias coisas, depois de separado, né? Fui percebendo uma dinâmica que não era muito boa para os dois e para mim. E agora é, é uma necessidade eu mudar de comportamentos, ter uma mentalidade que seja adequada para o que eu quero, né? O tipo de relacionamento com as pessoas, a maneira como eu vou conduzir essas relações. Então, eu preciso que o meu interior ele ele seja, digamos assim, habilitado, ele não tenha os mesmos vícios, ah, inseguranças e crenças, né, que limitam, né, que fazem com que eu não consiga raciocinar num outro patamar. Então, já venho vendo, né, vários vídeos, conteúdos da Neograta, do Danco, e aí eu venho pegando, né, esses blueprints de transformação. E aí um dos exercícios que eu era para ter feito há um tempinho e eu acabei fazendo só hoje, na verdade agora, foi simplesmente colocar, né, aquilo que, né, como é que eu devo me comportar, o que eu quero, quais são as minhas necessidades e como é que eu quero me apresentar, né, tanto em termos de atitudes como também em termos de aparência. Tá? Então eu cheguei a fazer uma lista, né,
E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse exercício. Pode ser que seja útil também para vocês. A primeira coisa, mudança de hábito, né? Então, uma das coisas que eu sempre senti que drenava muito a minha energia, que ainda drena ainda hoje, é essa questão de tempo de tela e rede social. Então, a gente tem essa questão de querer aquele prazer rápido, né, dopaminérgico. A gente não consegue, e principalmente quem está passando por uma situação delicada emocionalmente, né? A gente sempre vai buscando fugas, né? Pequenas recompensas, pequenas satisfações que vão fazendo, que vão compensando outras coisas, né? Então a rede social é um negócio que me pega, né? Eu, quando estava casado, eu já cheguei a fazer uma espécie de detox, né, de rede social. Estava realmente bem complicado. Na verdade, eu cheguei a fazer alguns detox ao longo do processo. O primeiro foi logo no contexto de político, enfim, do Bolsonaro. Eu estava acompanhando muito aquele ambiente, aquele debate público, né? Logo do começo ali. E eu fui percebendo que esse debate público, político, ele é negativo, ele é tóxico, ele não agrega nada a ninguém. Simplesmente você está no meio de uma guerra de narrativas em que cada um está puxando sardinha para o seu lado. Na verdade é isso. A gente tem estruturas de poder econômicas que vão puxando um para o lado. Então não importa se é direita ou esquerda, sempre vai ter grupos que estarão se beneficiando da situação política, tá? Então, eu entendi que o noticiário político, ele, na verdade, era uma espécie de entretenimento adulto, né? No adulto, geralmente, o entretenimento adulto é muito ligado para a questão da sexualidade, mas é digamos assim, um entretenimento intelectual, um entretenimento em que você simplesmente fica com aquela sensação de que você está a par do que está acontecendo, sendo que muitas vezes na prática aquilo tudo é narrativa, é tudo cortina de fumaça, a gente não sabe de fato o que está acontecendo. Então isso tira muito a nossa atenção da gente mesmo, o foco da gente, e a gente fica muito atento ao outro, né? A outra coisa, como se fosse uma novela, como se fosse uma série, e a gente não observa a gente mesmo. Então eu cheguei a fazer esse detox de política, de noticiário político, né? Então, muito tempo acompanho muito pouco política, e eu consigo acompanhar sem estar envolvido emocionalmente. E teve um outro momento que, mais ou menos ali uns 2 anos, que eu também apaguei o WhatsApp. Na verdade, o foco foi o Instagram, né? Então apaguei todas as redes sociais, enfim, fiquei alguns meses sem acessar o Instagram. Foi bom, no sentido de quando eu voltei, eu já estava mais, digamos assim, educado, né? E agora eu não posso simplesmente fazer esse tipo de coisa, de detox. Então eu tenho que simplesmente reduzir esse tempo de tela, né? Então eu percebia já um pouco ansioso. Às vezes a gente, né, tá sozinho, aí bate uma carência, aí fica ali, conversa com uma pessoa ou outra, fica esperando, né? A gente fica tendo momentos de ansiedade que não fazem bem, né? Então a ideia é fazer essa redução de tempo de tela, simplesmente usar a tela, né, o WhatsApp, essas coisas. O WhatsApp, enfim, eu trabalho, eu preciso estar sempre atento ao WhatsApp, mas o Instagram é ser mais produtor do que consumidor. A ideia é essa, né? Eu mais produzir do que consumir conteúdo. Então eu estava com a ideia de sempre ter um Kindle ou um caderno perto. Então, para eu, em vez de eu pegar o celular para consumir alguma coisa e ir atrás de alguma coisa, eu vou ler o Kindle ou eu vou escrever algo. O outro tópico aqui
seria a questão do consumo de pornografia. Era uma questão que eu achava que não era um vício, porque também eu nunca tive nenhum tipo de hábito destrutivo, no sentido de, né, enfim, parar tudo para consumir, mas eram pequenas doses, né? E eu fui entendendo que esse tipo de recompensa, né, esse tipo de prazer momentâneo, satisfação, também não é legal. A mesma coisa de doce, de açúcar, né? Esses prazeres, né? Então é mais nesse sentido. Então, até mesmo até a própria rede social, ela é um convite, né? A gente sempre acaba ali, né? Segue uma pessoa ou outra, uma pessoa que você segue, uma amiga, uma conhecida bota foto de biquíni, enfim, propagandas, né? Então, até os conteúdos muitas vezes envolvem ali algo mais sexual. Então, digamos, de alguma forma a rede social acaba dando aqueles gatilhos para coisas, né, mais, digamos assim, agressivas, mais explícitas, né? E, né, atrelada a isso, essa questão da masturbação, já cheguei a passar, né, mais de 30 dias sem, mas foi na época que eu estava bem deprê, então, digamos assim, é mais fácil, né? Mas agora eu estou numa fase que estou melhor emocionalmente, fisicamente, e está mais difícil. Mas é uma forma de eu trabalhar o autocontrole. Então isso é uma coisa que está nas minhas listas de mudanças de hábito. Outra coisa é o álcool. Na verdade o álcool está mais fácil porque eu já sentia que já não estava batendo legal, né? Quando eu estava casado, com rotina com 2 crianças, ele todos os dias, toda vida que eu tomava uma taça de vinho, não sei o que, aí eu sentia que, sabe, eu já estava no limite, bem esgotado. E eu tinha o hábito de, enfim, com a minha ex-mulher, beber uma garrafa de vinho, até um pouco mais, e tá tudo certo. Mas aí eu fui sentindo que se eu quisesse, dentro de um contexto mais numa rotina mais puxada, se eu quisesse ter mais performance, ter mais disposição, eu tinha que cortar o álcool. Então eu, desde que eu separei, já estava sem beber, fiquei muito tempo sem beber, aí eu comecei a beber, eu conheci uma pessoa, a gente saiu um tempo, voltei a beber e eu senti que, opa, não é isso. E agora, enfim, tá mais fácil essa questão do álcool. Estou vivendo sem, estou vivendo muito bem. Na verdade, toda a vida que eu não estava bem emocionalmente, eu nunca descambei a tomar bebida alcoólica. Outra coisa também é a atividade física, o máximo de dias possível, e eu já estou nessa rotina já, né? Então, na verdade, os dias que eu não faço atividade física é os dias que eu estou com as minhas filhas. Todos os outros dias eu faço. Então teve até um sábado que eu pensei em sair de casa e eu pensei, não, se eu sair eu vou perder um dia de atividade física, né? Então eu estou fazendo o máximo de dias possível. E aí outra coisa também nessa questão dos hábitos é ter conteúdo para postar todos os dias, né? Então de forma constante, ter constância, né? É uma forma de eu ter constância nas ações, esse compromisso de postar, de produzir e de fazer, né? Sem estar muito preocupado se vai ter o retorno, porque antes eu tinha muita essa ansiedade, né? Eu vou você ficar muito preso, muito, digamos assim, com uma espécie de carinho, sabe? Eu trabalhei tanto, não sei o que, fiz esse post, acho que vai
bombar, não sei o que, e você fazia e nada. E isso é até um desestímulo. Ah, se eu não conseguir dessa vez, não vou conseguir das outras. Mas o que a gente vê nas redes sociais, né, pelo histórico, né, se a gente pegar MrBeast, por exemplo, o cara fazendo ali sempre, tentando, testando, até achar. Então ele achou. Então, fazer sem medo de ser julgado, fazer sem o compromisso, fazer, né? Então isso tá na minha filosofia agora. E outra coisa também é esse momento de oração diário, né? Um momento de encontro com Deus, isso aí é um ponto que é importante. Também cheguei a listar alguns objetivos, né? Algumas metas, né? Assim, metas mais amplas, né? Voltada para essa questão pessoal. Estar mais presente, né? Então, o presente no sentido de pensar no hoje, no agora, no sentido de fazer um controle da ansiedade. Então, eu sempre fui uma pessoa que estava sempre pensando no futuro, sempre planejando, sempre querendo, sempre sonhando, olhando sempre para frente, mas aquilo estava me atrapalhando, trazendo uma nuvem, estava me paralisando, né? Então, e fazendo muito lixo mental, não? A cabeça muito cheia de coisa, né? Então, o controle da ansiedade é um tópico que é importante. Também, o que eu coloquei aqui foi disciplina para focar nas ações que vão dar o salto na minha vida pessoal e profissional. Então, eu tenho que fazer conteúdo, tenho que focar nisso, tenho que produzir, tenho que fazer, com constância, né? Então, vários momentos eu fui fazendo coisas, testando coisas, mas sem muita constância, no sentido de, sabe, tem a zona de arrebatação, né? Então, tá ali na turbulência, e aí eu desisto, antes de passar, né, a parte onde as ondas quebram, eu já desisti. Outro objetivo também é produtividade, então fazer mais em menos tempo. Então a IA nesse contexto ela entra como um elemento muito importante para mim. E aí também gerenciamento do tempo, porque eu tenho o meu trabalho formal e ao mesmo tempo eu tenho que fazer o meu corre já pensando quando o meu tempo, né, desse trabalho terminar. Então, ser um pouquinho mais organizado com relação às tarefas e priorizar as tarefas e evitar dispersão. Então, é por isso que essa questão da rede social é um ponto que é importante. E, de maneira geral, redução de distrações. É um pouco difícil as distrações, porque quem está num processo, né, emocionalmente frágil, a gente sempre está buscando, né, pequenas recompensas, né, pequenas distrações. A gente fica querendo sair com a garota, né, ou fica pensando em sexo. Então, são coisas que vão poluir na cabeça da gente, né? Natural, né? A gente, enfim, a ideia é não ser vítima desses impulsos. E também, por fim, eu listei alguns comportamentos que esse meu novo eu tem que ter. Centrado e focado. Não é que eu não seja centrado e focado, mas eu sempre tive objetivo, mas eu estava sempre com muitas coisas, né? E sem escolher aquilo que realmente, né, é o ponto que eu vou me dedicar. Seguro de si e não ansioso. Então, transmitir isso. Transmitir segurança, não transmitir ansiedade. Ser uma pessoa calma e racional. Eu sempre, de alguma maneira, isso são coisas já da minha natureza. Basicamente, eu vou potencializar isso no sentido de... Porque eu tenho o outro lado da ansiedade.
Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa, na boa parte do tempo, muito racional, então isso dá uma sensação de calmaria. Por outro lado, essa questão da ansiedade, né, acaba sendo um contraponto. Então, a ideia é neutralizar essa ansiedade, sendo mais calmo e mais racional. Outra coisa também é trabalhar minha comunicação, ser claro na comunicação e ter uma comunicação sem ironia, sem ressentimento, sem ser passivo-agressivo. Então, sem ser aquela pessoa irônica, sabe? Geralmente eu não sou isso, mas com relação à minha ex-mulher, que eu nem gosto desse nome ex-mulher, mas é o que temos por enquanto, é um desafio, né? Não ser essa pessoa que se comunica sem ressentimento. Então, é porque são sentimentos que estão sendo trabalhados também ao mesmo tempo. Outra coisa também, que aí é um ponto que para mim é importante, é ser mais proativo no sentido de ser empreendedor, né? De vender do produto, de botar mais a cara a tapa. Trabalhar minha comunicação, né? No sentido de transmitir às pessoas o que eu faço e como eu posso ajudá-las, né? Porque a minha comunicação sempre foi muito centrada nas aulas, em ser didático, né? No sentido pedagógico, né? Mas no sentido de me comunicar com outras pessoas e mostrar o que eu faço, como é que eu posso ajudá-las, formar parcerias, isso é um ponto que eu sempre senti falta de ser mais essa pessoa, então eu tenho que ser mais isso. E outra coisa também é ser altruísta. Então, sempre eu quis ajudar, fazer parte de projeto social, então, como eu estou com o tempo, vai ser uma das coisas que eu vou fazer. Não no sentido de ser voluntário, mas no dia a dia mesmo, transbordar, no sentido de ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca. É isso, né? Então são pontos aqui que eu já listei para ter mais clareza com relação, né, a esses comportamentos, a esses objetivos. É um caminho que eu estou trilhando. E é isso, né? Então, próxima semana estarei aparecendo aí com mais algum vídeo em que eu mostre, né, eu trabalhe, mostre para vocês a evolução desse processo. É isso e até a próxima.